Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Bora lá, gente. Eu tô muito empolgada que a gente tá gravando aqui, né? A gente, né? Eu estou gravando aqui alguns vídeos meio que no final do curso, assim, que eu dou para meus alunos, né? Então, eu dou um curso de DG para o nono ano. E a gente tá chegando ao final, então os exercícios estão ficando aí mais complexos, porque a gente vai juntando um monte de coisa, né? DG é bastante cumulativo, então tudo que a gente viu, a gente continua vendo, né? Só que agora é com um pouco mais de, enfim, é um pouco mais rebuscado, um pouco mais complexo, acrescentando alguns conceitos. Então, por exemplo, a gente aprendeu a construir losango, sei lá, no primeiro período, na quinta aula, assim, né? Então, ali em fevereiro, começo de março, a gente está agora em outubro construindo losango de novo, mas com medidas irracionais, realizando uma rotação, uma translação desse polígono. Enfim, estamos crescendo bastante, estou empolgada. Tudo isso também para poder dizer para você que esse exercício ele vai apresentar vários conceitos que a gente já viu e que eu não vou ficar falando tintim por tintim, né? Então é importante também saber o espaço que a gente está e também entendendo aí onde que você tem algum tipo de defasagem, se é que você tem, e conseguir retomar esses conceitos básicos para conseguir acompanhar aqui o vídeo e também aí outros conteúdos relacionados ao curso de DG. Vamos lá então. Primeiro passo: construir um losango line com LI, LI é um lado, medindo raiz de 14, né? Então, se ele é um losango, a gente sabe que todos os lados têm a mesma medida. Então, aqui vou colocar essa definição de losango, né? E é losango, não losangulo. Apesar de fazer mais sentido na minha cabeça também ser losangulo, né? Por causa de retângulo, triângulo, é losango, tá? Então, pelo amor de Deus. Não é raiz, não, tá? Escreve direitinho, losango. Com lado medindo raiz de 14 e umas das diagonais medindo 5,3. Esse raiz de 14 aqui, ele é uma medida irracional. Eu vou realizar a construção dessa medida separado e depois a gente faz a construção do polígono em si, né? E aí eu tenho feito um processo que é virar folha e aqui na parte de trás realizar a construção desse racional, porque a gente sabe que a questão de espaço às vezes aparece, né? Então é importante a gente se organizar também para que no espaço que a gente consiga resolver o problema. Então, às vezes, fazer isso daqui em algum outro espaço pode ser interessante, tá? Eu já tenho aqui um vídeo para vocês de construção de racionais, usando aí o teorema do triângulo retângulo, né? Conhecido popularmente como teorema de Pitágoras. E a gente vai utilizar para poder realizar a construção de medidas irracionais. O que eu gosto de indicar para meus alunos, né? Começa colocando aqui do ladinho os quadrados perfeitos, 25, raiz de 36, raiz de 49, raiz de 64, raiz de 81 e assim sucessivamente. E começa a pensar modos de encontrar essa medida, por exemplo, raiz de 14, a partir dessas medidas que a gente já conhece, né? Então, ou eu encontro, aí lembra que para pensar sobre isso, a gente vai sempre colocar os números, os catetos e a hipotenusa em formato de raiz, né? E aí, ou a gente vai pensar em dois radicandos, né? Radicando é o número dentro da raiz, que somados dê 14, ou dois que subtraídos dê 14. Eu não consegui perceber que dois que somados dêem 14, né? Então, direto. Mas eu vi, a gente consegue pensar em outras possibilidades aqui, né? Então, vamos analisar. Se eu pegar, por exemplo, 4 mais 9, eu tenho 13, né? Então, não serve pra gente. Se eu subtrair 16 de 9, já não rola pra gente, porque aí eu tenho 7, certo? Então, não rola. Então, eu não tô conseguindo enxergar a priori, não tô conseguindo enxergar a priori nem os dois aqui, subtraídos que dê 14, nem que somados dê 14. Então, provavelmente eu vou precisar fazer alguma coisa auxiliar, né? Então, por exemplo, eu posso olhar para o raiz de 14 como sendo, e aí eu vou escrever aqui embaixo, tá bom? Tipo, raiz de 14 como sendo alguma soma, né? Então, soma de outros dois. Posso olhar, por exemplo, se eu colocar o raiz de 14 aqui, eu apaguei aqui porque, enfim, achei que não precisava. Eu posso olhar para ele como sendo raiz de 7 mais raiz de 7, por exemplo. E aí, vamos pensar se a gente consegue construir o raiz de 7 de um modo mais fácil, né? Se eu olhar aqui, dois somados que dê raiz de 7 não consegui enxergar, mas eu consegui enxergar dois subtraídos que dê raiz de 7, que é o raiz de 16 e o raiz de 9. Se eu colocar o raiz de 16 na hipotenusa e o raiz de 9 em um dos catetos, e aí eu vou colocar, na verdade, nesse daqui que é base,
esse daqui sendo um raiz de 9, eu sei que necessariamente esse daqui vai ser o raiz de 7. Então, o que que eu vou fazer? Primeiro, construir esse auxiliar para poder encontrar o raiz de 7. E depois que eu tiver, eu venho para esse triângulo, tá? Eu vou tentar fazer essa construção aqui rapidinha. E eu acho que eu vou até pausar para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Um momento. Pessoal, pausei aqui por 1,5 minutos, mais ou menos, para poder fazer essa construção, né? Então, eu construí aqui o raiz de 7. Então, primeiro eu construí esse triângulo aqui, e depois eu construí esse triângulo aqui, né? Então, eu já tenho a medida de raiz de 7, tá? Quer dizer, desculpa, essa medida aqui é o raiz de 14, né? O raiz de 7 foi auxiliar. Constrói aí também, pausa o vídeo, faz a construção bonitinho, triângulo, retângulo. Se tiver com alguma dúvida, vê o vídeo aqui no canal que eu fiz de construção de irracionais, usando o teorema do triângulo, retângulo. E também eu tenho vídeo aqui construindo alguns irracionais, tá? Eu vou fazer mais, inclusive, dá uma olhada. Vamos lá, então, né, gente? Porque, afinal de contas, a gente quer construir um losango, né? Para construir esse losango, então, eu vou começar com essa medida de 5,3 aí, que é a medida de LN. Vou fazer por aqui, mais ou menos. 5,3. Aqui eu tenho L, aqui eu tenho N. Eu sei que o lado é raiz de 14, então eu vou pegar aqui a medida no meu compasso de raiz de 14. Vou voltar para cá e agora sim eu vou determinar o vértice I, né? Eu poderia construir a mediatriz aqui, pegar a medida com L e marcar a intersecção. Mas eu vou fazer esse triângulo aqui, L e N, é um triângulo isósceles, de base medindo 5,3 e outros lados medindo 14 centímetros. Então, eu vou pegar aqui e já vou fazer de um modo mais direto, né? Marcar esses vértices aqui para não precisar ter a reta da mediatriz, tá? Vou traçar o meu losango aqui de caneta para a gente visualizar melhor. Essa caneta aqui, ela é fina, tá? Então, tenho aqui o nosso losango. Vou nomear esse polígono aqui, então, que é o polígono Line. Pronto, já tenho o losango. Primeiro passo, ok. O que foi chato aqui, né? Trabalhoso. Construir o raiz de 14, que não é uma construção simples, né? Inclusive, tem outras estratégias. Comenta aqui para eu poder saber como que você está pensando. Vamos agora realizar tudo isso daqui, né? Então, eu quero agora realizar, primeiro, a rotação desse polígono com centro em E e ângulo de 60. Então, primeira coisa, porque isso daqui tá me falando, ó, a tradução disso, então, quando eu falo TU de R, E, 60 do polígono Line, quer dizer que o seu primeiro passo vai ser realizar a rotação desse polígono, com ângulo de 60 e com centro em E ele vai dar esse polígono aqui. E aí, o seu segundo passo vai ser realizar a translação do polígono resultante, né? E aí, você vai encontrar... Opa! Oh, meu Deus do céu. Desculpa. E aí, você vai encontrar aqui o polígono Line com 2 pontos bonitinho, né? Com 2 aspas. Então, essa é a ideia. Então, para realizar essa rotação, primeiro eu vou construir o ângulo de 60, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o ângulo de 60 aqui também como uma medida auxiliar, e aí eu vou fazer o transporte de ângulo. E aí, 60 é bem fácil, né, gente? 60 é basicamente um triângulo equilátero, né? Então, peguei aqui uma medida qualquer, vou realizar a construção do ângulo de 60. Já fiz, ó, não preciso nem traçar o meu triângulo em si. Tenho aqui, né, 60. Vamos lá para a rotação. Qual que é a ideia? Eu vou rotacionar todo esse polígono com centro em E e ângulo de 60. Percebe, se eu tivesse colocado o meu E aqui, não teria dado espaço. Aqui também não, né? Na minha opinião, esse é o melhor lugar para poder colocar o vértice E, a priori, né? Então, é importante também você fazer a escolha interessante de onde você vai determinar esse vértice. Vou fazer a rotação. Com centro em E, então, digamos que eu vá rotacionar o L. Então, eu já tenho aqui o segmento L. Eu vou agora transportar o ângulo, né? Então, vou pegar aqui a medida do ângulo. Vou realizar o transporte do ângulo. Eu quero lembrar vocês também que a gente já tem aqui no canal vídeo, gente, de reflexão, de rotação, de translação, né? Então, o que eu tô falando aqui com vocês... Não é nada novo, tá, gente? Vou ter que virar aqui rapidinho. A gente já tem vídeo no canal sobre isso, então, se você tá com dúvida
em construção de ângulo, ou em como realizar aí uma reflexão, uma rotação, é importante você pausar e dar uma olhada nesse vídeo, tá? Para poder conseguir acompanhar melhor aqui. Esse é o L', né? Então, eu fiz já a rotação dele com ângulo de 60 no sentido anti-horário. Vou fazer a mesma coisa para os outros pontos, também no mesmo sentido, tá? Então, por exemplo, se eu vou fazer aqui do EN, eu também vou fazer o transporte de ângulo. Nem vou virar a página, como eu já tenho 60 aqui, eu já vou fazer bonitinho aqui, né? Então, EN, então eu venho aqui, ó, bonitinho, pego a distância, marco. Então, será nessa semirreta aqui que o meu vértice N' estará. Ah, mas onde exatamente, né? O meu vértice N' vai estar a exatamente a mesma distância de N para EN', né? Lembra aí que rotação preserva a distância. Este é o N'. E agora, para realizar a construção do meu polígono, eu posso fazer o mesmo processo de novo aqui, então, com os outros pontos, mas eu vou ser mais esperta, né? Tem muitos modos de fazer isso. Eu já tenho L', N', então, eu já tenho isso daqui. Eu sei, então, que o I' que eu vou encontrar vai estar a mesma distância que η de L e que η de N. Ou seja, o I' vai estar a mesma distância de L' e de N', né? Que é essa distância de raiz de 14. Então, eu vou aqui como se eu estivesse construindo de novo o polígono, sabe? Então, vou fazer aqui. Esse daqui eu já sei que vai ser o meu I'. Vou fazer a mesma coisa aqui para poder encontrar o E'. Que vai estar no mesmo lugar. Que bom, né? Que bom, porque afinal de contas, o E, ele é o centro de rotação, então ele se mantém fixo, né? Vou traçar aqui de uma outra cor de caneta o meu polígono, tá? Pra gente poder visualizar. Então, esse daqui é o meu polígono que foi rotacionado. Tá bom, então eu rotacionei. Primeiro passo, check. Segundo passo, agora, realizar a translação deste polígono em relação ao vetor U. Aqui eu não tenho o vetor U, você vai determinar comigo o vetor U, onde você quiser, né? Eu vou colocar o vetor para esse sentido, já que eu posso escolher, porque se eu fizer para cá, né, fica ruim. Se você já tem o vetor antes dado, você analisa o seu problema de acordo com a localização do seu vetor. Eu vou colocar o meu vetor aqui para cá, assim. Esse daqui é o meu vetor. Esse é o meu vetor U, tá bom? Então, vamos lá, realizar agora a translação, né? Então, como que a gente faz translação? Primeiro passo que eu gosto de fazer é prolongar o nosso vetor, para trazer a reta que contém esse vetor. E eu vou traçar uma paralela a este vetor, passando por cada um dos pontos, né? Isso é o modo básico, faz um de cada vez, dá um trabalho enorme. Mas você também pode seguir algumas estratégias mais interessantes. Qual é a estratégia que eu vou utilizar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou transladar apenas um ponto, e a partir desse ponto eu vou construir o meu polígono. Poderia, por exemplo, transladar aqui. Se ele fosse um polígono regular, eu poderia transladar só o circuncentro, né? Mas esse não é esse caso, então eu não vou conseguir transladar só um ponto. Vou transladar dois, não tem problema. Vou primeiro com L', que está mais próximo. Então, vamos lá. Vamos construir uma paralela. A reta que contém o nosso vetor passando por L'. Então, vamos lá. Dá trabalho, né, gente? Nossa, meu Deus do céu. Dá trabalho, os exercícios vão ficando mais avançados, cheio de várias informações. E aí, é cada vez mais importante você cuidar aí da quantidade de traçados que você faz, né? De tentar fazer uma construção mais limpa, para conseguir visualizar melhor, né? Inclusive, eu vou pegar a paralela e vou traçar de verde, para poder combinar com a cor do meu vetor, tá? E eu vou traçar só uma parte dela para cá. Pronto. Essa é a paralela ao vetor passando pelo ponto L'. Eu sei, então, que o meu ponto L2' vai estar no tamanho do vetor nessa paralela. Peguei o tamanho do vetor até o final da seta. Queria uma cor diferente, tem um azul aqui. Esse ponto aqui vai ser o meu L2'. Vamos fazer a mesma coisa agora, né? A gente pode fazer, por exemplo, para o E, né? Aproveitar aqui que o E tá também mais próximo. Quanto mais longe, mais poluído fica. Então, vamos fazer a mesma coisa, construir uma paralela à reta que contém o nosso vetor, passando pelo ponto E. Vamos lá.
Traço aqui, então, a primeira perpendicular. Dessa perpendicular, traço uma paralela. Vou fazer o traçado aqui pra fora pra poluir menos. Opa, calma. Traço aqui. Pronto. E aí, eu também vou traçar de verde pra gente poder conseguir visualizar melhor, tá? Por aqui, mais ou menos, a nossa reta. E aí, eu vou pegar o tamanho do meu vetor, de novo. E vou aqui traçar pra cá. Então, esse ponto aqui, que eu acabei de encontrar, é o nosso ponto E'. Percebe que eu já encontrei um lado, né? Eu já encontrei um lado do meu polígono. Agora, eu preciso encontrar o outro, né? Então, os outros, né? Encontrei 2 vértices, vou encontrar os outros 2 vértices. Posso fazer o mesmo processo que eu acabei de fazer, ou eu posso usar o fato de que translação é isometria, então preserva a distância. Então, o que eu vou fazer? Ó, eu sei que a distância de E até N' vai ser a mesma que E duas linhas até N duas linhas. Então, vou fazer uma circunferência. Eu sei que a distância de L até N' vai ser a mesma que L' até EN', né? Então, deixa eu só prolongar aqui a circunferência. Pronto. Então, esse ponto aqui, eu já sei que é o meu N duas linhas. Vou fazer a mesma coisa agora para o I, né? Então, a distância de L' até I' vai ser a mesma de L duas linhas até I duas linhas. A distância de N' até I1, né, I', é a mesma que N duas linhas até I duas linhas. Então, esse ponto aqui é o nosso I duas linhas. Aqui eu chamei de E duas linhas, mas pode ser E', tanto faz, tá bom? Vou traçar agora o nosso polígono. Traço o nosso polígono aí bonitinho, gente. Com bastante atenção. Olha só, né? No final fica bonito, né? Colorido, enfim. Tenho aqui primeiro o primeiro polígono, rotacionei o primeiro polígono, depois eu transladei o primeiro polígono. Eu transladei esse polígono na direção, sentido e distância do nosso vetor. Inclusive, percebe que todas essas retas em verde são retas paralelas, né? Porque o deslocamento é paralelo ao nosso vetor. O nosso conjunto de solução nesse problema, então, é este polígono. Aqui, né? Eu sei que é um exercício longo, né? Um exercício aí que retoma a construção de losango, construção de racionais, construção de ângulo, construção de rotação e construção de translação. É um exercício que tem muita coisa. Então, é um exercício que nós, professores, adoramos, né? Porque a gente consegue analisar várias construções diferentes, enfim. E também a gente consegue visualizar o modo que vocês vão criando estratégias para deixar a sua construção mais limpa e organizada. E aí, galera, curtiram? Espero que vocês tenham gostado, né? Vê com calma, retoma. Se teve alguma dificuldade, pode comentar aqui no vídeo. Tenta também verificar onde que essa dificuldade aparece, né? Em qual processo da construção. E é isso. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?